Boa tarde! Olá, pessoal, bem-vindos à live dessa sexta-feira aqui no Papo Glaucoma. Juliana, tudo bom? Já tô com a sua pergunta aqui para responder, viu? Bem-vinda. A conexão tá meio ruinzinha hoje, hein? Caí aqui, mas já voltei. Bem-vindos, pessoal. Maria das Graças, Portela, Luci, boa tarde, gente. Live de hoje é tema livre, então vocês podem mandar qualquer pergunta que vocês quiserem sobre qualquer dúvida dentro da oftalmologia que eu vou responder vocês. Enquanto vocês já vão preparando as perguntinhas aí para mandar, já vou me apresentando para quem está chegando novo aqui e não me conhece. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma, sou do Rio de Janeiro. Estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Quem quiser mandar pergunta, pode usar esse aqui nesse cantinho, em algum lugar tem um balãozinho com uma interrogação, ou então pode mandar aqui embaixo nos comentários da live, que eu vou já já começar a responder as dúvidas de vocês. Mas primeiro vou começar respondendo as perguntinhas aqui que o pessoal já tá mandando desde ontem, quando eu anunciei a live aqui. A primeira pergunta que eu vou responder é da Claudete. A Claudete me mandou uma pergunta aqui que é um grande mito que existe entre os pacientes com glaucoma. Então eu vou responder a pergunta dela porque é uma confusão que muita gente faz. A Claudete me perguntou aqui, queria saber sobre o consumo de água. Se tomar muita água aumenta a pressão. Quanto e como devo tomar? Gente, isso é mito. Não existe restrição de consumo de água para quem tem glaucoma, tá? De onde que surge esse mito? Existe um exame, ó, a Pipa já tá latindo para dar boa tarde para vocês, viu? Existe um exame que se chama teste de sobrecarga hídrica. Nesse exame, o que que a gente faz? A gente dá para o paciente tomar 1 litro de água bem rapidinho, geralmente num intervalo de tempo de 2 minutos, e aí a gente faz várias medidas da pressão na sequência, porque esse teste, ele reproduz a sua pressão ocular mais alta. Então, quando a gente quer saber, assim, quanto que é o máximo que a pressão desse paciente pode chegar quando ela varia ao longo do dia. Esse é um exame que a gente faz para descobrir isso, é o teste de sobrecarga hídrica. Não é um exame obrigatório para todo mundo que tenha glaucoma, a gente faz esse exame em alguns casos. E aí o que acontece é que as pessoas que têm picos de pressão ocular, quando a gente faz esse teste da água, esse pico ele se manifesta. E aí isso cria um mito na cabeça do paciente de que não pode beber água porque a água faz subir a pressão. E não é isso, gente. Quando a gente faz o teste, é 1 litro de água num espaço de tempo de 2 minutos, tá? Isso não é normal. A gente bebe 2 litros de água ao longo das 24 horas do dia. Então, quando a gente faz o exame, é uma quantidade de água exagerada. Não é que nem a água que a gente bebe no dia a dia. A água do dia a dia não tem nenhuma restrição para quem tem glaucoma. Então, vamos quebrar esse mito de que beber água aumenta a pressão, porque não aumenta, bebam água. Próxima pergunta que eu vou responder aqui. Deixa eu encontrar aqui a perguntinha que eu separei da Juliana. A Juliana perguntou sobre estresse, que é uma dúvida muito comum de vocês. Ela perguntou se o estresse piora muito o glaucoma, especialmente o glaucoma de ângulo fechado, e ela me pede aqui uma dica de como lidar com o trabalho estressante e o glaucoma. Excelente pergunta. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é uma pessoa cronicamente estressada e o que é um estresse agudo.
Vamos entender. Aquela pessoa que tem uma rotina de trabalho estressante, problema familiar, que está sempre preocupada, sempre ansiosa, essa pessoa ela está submetida a um estresse crônico. Esse estresse crônico ele é prejudicial para todas as formas de glaucoma e para tudo no nosso corpo, tá? Então não tem nada que esse nível de ansiedade não vá prejudicar, inclusive vai prejudicar no glaucoma também. Outra situação é um estresse pontual. Por exemplo, perdi um familiar, bati o carro, é uma coisa pontual. Esse estresse pontual, o maior risco que ele tem é que nas pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, esse estresse pode desencadear uma crise de glaucoma agudo, que é um quadro muito grave e que inclusive ao longo dessa semana eu vim postando aí vários vídeos falando sobre esse quadro da crise de glaucoma agudo. Uma das coisas que pode desencadear é esse estresse agudo, mas que isso só acontece nas pessoas que têm ângulo fechado e que não fizeram nenhum procedimento para abrir esse ângulo. Então, por conta desse risco da crise de glaucoma agudo, as pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, elas não podem simplesmente ficar com o ângulo fechado. A gente precisa abrir esse ângulo. E a gente faz isso principalmente com dois procedimentos, que são a cirurgia de catarata e o laser de iridotomia, tá? Para aquele estresse crônico, para aquela pessoa que está sempre estressada, ansiosa, muito trabalho, o que a gente pode fazer? Qual é a dica que eu dou para vocês amenizarem o efeito desse estresse? Existem alguns estudos, principalmente do grupo de pesquisa de glaucoma da Índia, que mostram um benefício bem legal de um tipo específico de meditação que se chama mindfulness. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Mindfulness, pronto, tá aí. Esse tipo de medicação, esse grupo da Índia, eles têm alguns trabalhos que mostram um benefício em pacientes com glaucoma que praticam regularmente esse tipo de meditação e eles mostram que essa meditação ajuda na redução da pressão ocular das pessoas que têm essa prática, tá? Esse tipo de meditação mindfulness não é difícil de vocês encontrarem, tem vários psicólogos que dão curso desse tipo de meditação. E vocês encontram um aplicativo gratuito no celular. Tem alguns aplicativos de meditação e aí você consegue no aplicativo escolher as meditações desse tipo mindfulness, beleza? Então tá aí uma dica legal para a redução do estresse. Deixa eu dar uma caçada aqui no chat para ver o que vocês estão mandando aqui de dúvida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no começo para ver as primeiras. A Luci Teixeira tá me contando aqui que toda tarde a visão fica embaçada e ela quer saber o que pode estar acontecendo. Isso é um ponto interessante de a gente conversar sobre a visão que embaça ao longo do dia, porque existem várias causas de embaçamento da visão. Mas muitas dessas causas a visão é embaçada o tempo todo. Por exemplo, se você tem 1 grau e você está sem seu óculos, a visão vai ser embaçada o tempo todo. Se você tem catarata, a visão vai ser embaçada o tempo todo. Se você tem um embaçamento decorrente de glaucoma, vai ser embaçada também o tempo todo. Esse embaçamento em que você acorda bem, começa o dia bem e ao longo do dia é que vai embaçando, a causa mais comum disparado é olho seco. Então você dormiu, descansou de olhinho fechado, lubrificou, acordou bem e aí você passa o dia todo em ar-condicionado, computador, celular com o olho ressecando, ao longo do dia ele vai ficando embaçado. Um sinal importante de que o seu embaçamento
embaçamento é por ressecamento, é se você dá uma pausa, se você larga o celular uns minutinhos, dá umas piscadinhas, fica 2 minutos de olho fechado e esse embaçamento melhora, então é quase certo que esse embaçamento é por olho seco, e olho seco é o efeito colateral mais comum do tratamento do glaucoma, então é muito frequente vocês terem olho seco. Então esse tipo de sintoma de embaçamento que vai piorando ao longo do dia, que melhora quando descansa, quando pisca, isso é muito sugestivo de um embaçamento causado por olho seco. Vamos para a próxima dúvida. Quem quiser ir mandando pergunta pode mandar no chat ou então no balãozinho aqui com a interrogação que está aparecendo aqui. A Adélia tá me contando aqui que ela fez uma cirurgia de Facotrec há 17 dias e ela quer saber sobre o tempo de repouso para total recuperação. Pessoal, Facotrec é uma cirurgia combinada 2 em 1. A Faco é a cirurgia de catarata e a Trec é a cirurgia tradicional do glaucoma, a técnica clássica com corte que leva a ponto. É uma cirurgia de recuperação bastante lenta, tá? A cirurgia de glaucoma tradicional, a TREC, é uma cirurgia que é extremamente sensível a esforço físico. Então, o repouso depois da cirurgia de TREC, e no caso a Facotrec é a mesma coisa, é um repouso bem prolongado. Em geral, para os meus pacientes, eu costumo pedir 1 mês de repouso para as atividades mais de dia a dia, tipo uma caminhada, fazer uma faxina em casa, uma compra de mercado um pouco mais pesada. Geralmente eu peço 1 mês de repouso. E atividades intensas, por exemplo, academia com peso, fisioterapia, nesses casos eu peço 2 meses de repouso depois da Facotrec. Então, com 1 mês está liberado para as coisas do dia a dia e com 2 meses está liberado para academia. Esse repouso é lento, tá? Então vocês perceberam que é mais tempo de repouso do que grandes cirurgias de barriga aberta, por exemplo. É um repouso rigoroso e ele é fundamental para o sucesso da tua cirurgia. Então tem que cumprir direitinho. Mas pode ter algumas variações de uma pessoa para outra, dependendo de como tá a feridinha da cirurgia. Então tem pessoas que vão ter uma cicatrização mais lenta, a ferida da cirurgia vai demorar mais tempo para ficar fechadinha e aí a gente vai acabar pedindo um repouso mais prolongado. Mas, em média, pode-se calcular aí que em torno de 1 mês de repouso. Mais uma pergunta. Ale Marques perguntou aqui se é normal quem tem glaucoma ter dias que a visão está embaçada e outros dias que não. Depende do estágio do glaucoma, tá? Quando a gente fala de glaucomas em estágio inicial a moderado, são glaucomas que geralmente não dão sintoma nenhum. Então, a pessoa que tem um glaucoma inicial a moderado, normalmente ela não percebe na visão as alterações do glaucoma. Agora, quando a pessoa tem um glaucoma avançado, ele chega no ponto de embaçar a visão, e uma característica do glaucoma avançado é que a visão pode flutuar. Então, isso pode acontecer sim, de ter dias de a visão estar um pouquinho melhor e ter dias que a visão está embaçada. Então, depende muito do estágio do glaucoma, mas se a gente está falando de um glaucoma avançado, ele pode justificar sim essas variações. Se é um glaucoma inicial, não faz sentido. Aí precisa investigar para ver se tem alguma outra causa. Próxima pergunta. A Tainá perguntou aqui se tem possibilidade de a pressão não ficar normal depois da TREC. Bom, vamos lá, Tainá. Quando a gente faz qualquer tratamento para glaucoma, a gente tem que ter em mente o quanto a gente quer que fique aquela pressão e comparar com como ela está agora. Por exemplo,
Às vezes acontece de me aparecer um paciente com uma pressão de 70, e sim, é possível chegar a tanto, e eu quero que aquele paciente tenha pressão de 10. De 70 para 10 é uma redução absurda. E nenhum tratamento para o glaucoma vai ser capaz de, sozinho, me dar aquela redução de pressão. Então, mesmo se eu opero esse paciente, se eu faço uma TREC, eu já sei que muito provavelmente essa TREC ela vai me ajudar, mas ela não vai ser suficiente e eu ainda vou ter que complementar com os colírios, tá? Eu dei um exemplo extremo da pressão que eu quero que caia de 70 para 10 para ficar mais óbvio para vocês entenderem. Mas não precisa ser uma coisa tão extrema assim, tá? Por exemplo, em geral, a TREC, ela dá uma redução em torno de 50% da pressão. Ela corta a metade. Então, uma pressão que era de 30, o que a gente espera depois da TREC é que chegue em torno de 15. É claro que isso varia demais de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que tinham 30 e vai cair para 20, tem pessoas que tinham 30 e vai cair para 10. Então, fazer uma TREC não quer dizer que a pessoa não vá precisar do colírio e que a cirurgia por si só vai dar conta do recado. Às vezes a gente precisa combinar diferentes formas de tratamento para alcançar o resultado que a gente quer. A Tainá tá me dando o exemplo dela aqui de 64 para 14. Então é uma redução de pressão acima da média do esperado, tá? Pode acontecer? Claro que pode, com frequência acontece de a gente ver pacientes que respondem mais do que o esperado com o tratamento. Mas tem o lado ruim também de às vezes a gente ver pacientes que respondem menos do que o que a gente gostaria com o tratamento. Então pode acontecer sim de a cirurgia sozinha não dar conta e a gente ter que complementar com o colírio. Agora, se fez a cirurgia e a pressão não baixou nada, aí isso é sinal de que a cirurgia não está funcionante. E aí tem outros procedimentos que a gente pode fazer para reativar essa cirurgia que deixou de funcionar. Normalmente o que a gente faz é um procedimento que se chama agulhamento. Então, se a pessoa faz uma TREC e a pressão não abaixa nada, aí não é tanto questão de complementar com o colírio. Aí o que essa cirurgia está dizendo pra gente é que ela não está funcionando. E aí a gente pode fazer uma complementação com o agulhamento para que ela funcione melhor, certo? Aqui, Isabel de 26. Tava 26 com 3 colírios e depois da TREC tá se mantendo em 10. Parabéns, Isabel. Muito legal aí teu relato. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para responder para vocês. A Rosa tá me pedindo para falar aqui sobre a limpeza da lente da cirurgia de catarata. Bem legal, vou explicar isso para vocês. Quem já operou a catarata, muito provavelmente já ouviu falar nessa história de limpeza da lente, né? Então, vou explicar para vocês por que precisa fazer isso e como que é feito, tá? Quando a gente vai fazer uma cirurgia de catarata, a catarata, ela fica dentro do olho, dentro de uma bolsinha. Como é que a gente opera? A gente abre essa bolsinha por cima, tira a catarata lá de dentro, aspira ela, mas a gente não tira a bolsinha fica. Por quê? Quando a gente opera a catarata ela é a lente natural do olho que envelheceu. Então a gente tira a catarata e no lugar dela a gente coloca uma lente artificial. Então a gente usa essa bolsinha para colocar a lente dentro, tá? Então, durante a cirurgia, a gente aspira a catarata, mas a bolsinha que envolve a catarata fica. Algumas pessoas acontece de, com o passar do tempo, depois da cirurgia, essa bolsinha, ela ir ficando branca.
como é o mesmo sintoma como se fosse a catarata voltando. Então a visão começa a ficar borrada ou pacificada. E aí quando a gente olha no microscópio, a gente vê que essa bolsinha tá branca. Então a gente chama isso popularmente de sujeira na lente, mas na verdade não é nada de errado com a lente. Eu até evito um pouco esse termo, porque o paciente às vezes acha que foi colocado uma lente ruim, que tem alguma coisa de problema com aquela lente, quando na verdade não tem nada de errado com a lente. Isso é uma reação natural do nosso corpo de deixar essa bolsinha esbranquiçada com o tempo. Tem pessoas que às vezes um mês depois da cirurgia, isso já aconteceu. Tem pessoas que demora anos e anos, às vezes 10, 15 anos depois da cirurgia. E tem pessoas que nunca vai acontecer, tá? Quando acontece dessa bolsinha ficar branca, como é que a gente faz? A gente faz no consultório mesmo uma aplicação de laser nessa bolsinha e aí ela sai da frente da área da visão. Então a visão volta a ficar como era logo depois da cirurgia. Esse procedimento de limpeza da lente se chama capsulotomia. É um procedimento muito seguro, feito no consultório mesmo, não é uma cirurgia, não precisa trocar a lente, tá? Então é um procedimento bem comum de ser feito em quem já precisou fazer a cirurgia de catarata. A Elisa tá contando aqui que a dela precisou limpar também. O Mauro Ferreira tá me contando aqui que ele tem glaucoma. Ele fez uma cirurgia de catarata no olho esquerdo e agora vai precisar operar o direito também. E ele pergunta se fazendo a cirurgia de catarata se abaixa a pressão. Mauro, a cirurgia de catarata, ela tende a dar uma redução de pressão, sim. Mas tem algumas pessoas em especial que se beneficiam mais disso. Não é para todo mundo que vai ter uma redução de pressão, tá? A redução de pressão com a cirurgia de catarata, ela é principalmente para quem tem glaucoma de ângulo fechado, tá? Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado, o benefício da cirurgia de catarata é excelente, a pressão reduz muito e tem casos que reduz tanto a ponto de a pessoa nem precisar usar colírio por alguns anos, tá? Agora, para quem tem glaucoma de ângulo aberto, essa redução ela não é tão significativa assim. Geralmente ela é uma redução pequena e ela dura pouco tempo, em torno de 1 a 2 anos mais ou menos. Então, quem tem glaucoma de ângulo aberto, não faz sentido a gente indicar uma cirurgia de catarata só pensando em baixar a pressão. A gente indica para melhorar a visão e se reduzir um pouquinho a pressão foi uma ajuda que a gente ganhou. Mas nos casos de glaucoma de ângulo fechado, às vezes a gente indica a cirurgia de catarata até antes da catarata aparecer, de tão bom que é esse benefício de controle da pressão ocular. Gabriel Ernesto, o Gabriel tá me contando aqui que ele é de Moçambique e eu quero aproveitar para mandar um beijo enorme para todo o pessoal da África que acompanha, todo mundo de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Eu sei quem são vocês, eu vejo vocês lá nas estatísticas e eu vejo que vocês estão sempre acompanhando os vídeos. Então, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui participando. Gabriel de Moçambique. Vamos lá então, ele não sabe se tem glaucoma, mas está apresentando alguns sintomas como halos na visão. Halos eu vou explicar para quem não sabe o que é. Visão de halos é quando você olha para um ponto de luz, por exemplo, uma lâmpada de um poste, um farol de carro, e aí você vê como se fosse um arco-íris em volta daquela luz. Isso é visão de halos. Ele conta aqui que esbarra nas coisas que estão pelo caminho e que não enxerga direito na distância e ele quer saber se isso pode ser glaucoma. Gabriel, é uma das possibilidades, mas não é a única, tá? Halos, uma das clássicas causas de halos é a pressão ocular aumentada, tá? Mas existem outras alterações
que podem dar alguns fenômenos luminosos também muito parecidos com os halos e que podem confundir. Então, catarata pode causar sintoma parecido, o astigmatismo também, olho ressecado, qualquer alteração da córnea, como ceratocone, que é uma doença comum das córneas, toda alteração de córnea pode causar esse sintoma parecido com os halos, tá? E a outra queixa de esbarrar e de não enxergar direito na distância também são sintomas muito inespecíficos, tá? Então, qualquer coisa que atrapalhe para enxergar pode dar esse tipo de sintoma e a gente realmente só tem como diferenciar examinando. Então, esses sintomas podem ser glaucoma? Até pode, mas vale lembrar que na grande maioria dos casos, o glaucoma não causa sintoma nenhum. Tá? Então, quando a gente está lidando com glaucoma inicial e glaucoma moderado, é quase certo que não vai ter nenhum sintoma. Glaucomas avançados já podem sim apresentar sintomas, como também podem não ter sintoma nenhum. Então, a grande maioria dos casos de glaucoma, as pessoas não têm sintoma. Quando tem sintoma, quais que são os sintomas mais comuns? A dificuldade de enxergar, principalmente com a visão periférica, essa questão de esbarrar, dor nos olhos, olho vermelho, dor de cabeça, essa visão de halos, todos esses são possíveis sintomas de glaucoma, mas como eu disse, a maioria dos casos não vai apresentar sintoma nenhum. A Rosa perguntou aqui se a limpeza da lente, que eu estava falando agora há pouco, se pode ter algum problema para o glaucoma. Todo procedimento a laser tem risco de ter um pico da pressão ocular. É raro, não é comum, até porque para fazer a limpeza da lente, a quantidade de laser que a gente usa é bem pouquinho, mas não é impossível. Então, todo procedimento, por mais seguro que seja, sempre tem risco de complicação. Tá? E eu não vou encontrar aqui quem foi, mas eu vi que alguém perguntou se a limpeza da lente faz pelo SUS. Sim, a limpeza da lente é disponível gratuitamente pelo SUS no Brasil inteiro. Temos tempo para mais uma? Temos tempo para mais uma dúvida aqui. A Cristina Rodrigues perguntou aqui quanto tempo dura uma TREC. Bom, gente, todo tratamento para glaucoma acaba que uma hora ou outra aquele tratamento deixa de funcionar e aí a gente, para manter a doença controlada, a gente precisa modificar para um tratamento diferente, tá? Então, geralmente a gente começa com um colírio, aquele colírio funciona por alguns anos. E aí passa um tempo, aquela medicação já não tá mais funcionando bem, a gente troca por outro colírio, faz um laser, faz uma cirurgia. Então a pessoa que tem glaucoma, ela nunca faz o mesmo tratamento pela vida toda, tá? A gente tem sempre que ir fazendo pequenos ajustes para manter a doença controlada. A TREC não é diferente, ela vai ter um prazo de validade. Agora, é muito difícil de a gente dizer quanto, porque varia demais de um caso para o outro, tá? Em média, a gente pode calcular que uma TREC dure algo em torno de 5 anos. Mas eu já vi muitos pacientes com 10 anos de cirurgia e usando a mesma cirurgia, tá? Eu já vi TRECs de 20 anos e ainda funcionantes. Mas ao longo desse período de duração da TREC, pode ser que precise ir fazendo alguns procedimentos de agulhamento. Inclusive, alguém antes perguntou sobre o agulhamento. O agulhamento é um procedimento que limpa as cicatrizes da TREC para ela voltar a funcionar como no começo. Então, se a pessoa faz uma TREC hoje, daqui a 3 anos ela está dando sinais de que está deixando de funcionar, a gente pode fazer um agulhamento e estender o prazo de duração dessa TREC, tá?
Então não tem um limite muito bem definido, varia muito. Tem pessoas que com um mês de cirurgia já estão precisando fazer o agulhamento. E tem pessoas que só vão fazer o primeiro agulhamento numa cirurgia que já tem 10 anos. Então é muito variável de uma pessoa para outra, tá? Alguns indícios de que a sua track pode durar pouco. Primeiro, se você é muito jovem. Em pessoas jovens, a track ela tende a durar menos tempo do que nas pessoas mais idosas. Outro indício é o estágio do glaucoma. Geralmente, quanto mais avançado é o glaucoma, menos tempo a track dura. O Rodrigo tá contando aqui que a dele durou 23 anos. Então pode acontecer? Pode acontecer. A Rosane tá perguntando se o agulhamento é no consultório. Depende, Rosane. O agulhamento, ele tanto pode ser feito no consultório quanto no centro cirúrgico. Eu prefiro sempre no centro cirúrgico, tá? Por quê? Como no centro cirúrgico o risco de uma infecção é infinitamente menor, eu consigo fazer um agulhamento muito mais profundo do que se eu fizesse no consultório, tá? E outra questão é conforto. Para vocês é muito mais confortável fazer o agulhamento no centro cirúrgico. Você tá lá deitadinha, com uma sedação na veia para não sentir o que está acontecendo. A gente pode fazer uma anestesia mais intensa do que o que a gente faz no consultório. Então, eu prefiro agulhamento no centro cirúrgico, mas tem alguns oftalmologistas que fazem um agulhamento no consultório, sim, tá? Pessoal, tá estourando o nosso tempo, então eu vou pegar aqui uma perguntinha última para responder do Márcio Roberto, que ele mandou aqui. Ele me pergunta se os colírios à base de latanoprosta, se eles têm menor risco de escurecer a íris, o colorido do olho, do que as outras prostaglandinas, como a travoprosta, por exemplo. Márcio, esse daí é um assunto um pouco polêmico, tá? Porque o que acontece? A gente tem 4 tipos de colírio que são todos de uma mesma classe chamada de classe das prostaglandinas. A gente tem a latanoprosta, a gente tem a bimatoprosta, a gente tem a travoprosta e a tafluprosta. Toda vez que eu vou falar as 4 na sequência, em algum momento a língua enrola, é assim mesmo. Então tem 4 colírios que são todos de uma mesma classe, que é a classe das prostaglandinas, tá? Toda vez que um medicamento novo surge e ele está sendo estudado para ser lançado no mercado, muitos desses estudos eles são desenvolvidos pelo próprio laboratório que está desenvolvendo aquela medicação. E aí o que acontece muitas vezes é que cada laboratório acaba puxando um pouquinho a sardinha para sua medicação, principalmente em questão de efeito colateral, porque em termos de redução de pressão não tem muita diferença entre eles, mas em termos de efeito colateral tem uma diferença um pouquinho mais visível. Então, o laboratório da latanoprosta diz que a latanoprosta tem menos efeito colateral. O laboratório da bimatoprosta diz que a bimatoprosta tem menos efeito colateral, tá? Então, se a gente for levar em conta estudo científico, não vai ter um consenso de qual dessas medicações que tem menos efeito colateral. O que eu vejo na minha prática com os meus pacientes? Tem 2 prostaglandinas que são as que eu mais uso, porque eu vejo que são as que os pacientes se adaptam melhor. Elas dão menos olheira, elas deixam o olho menos vermelho, menos irritado, mudam menos a coloração. Que são a latanoprosta e a dose mais baixa da bimatoprosta. Atenção, porque a bimatoprosta ela é disponível em 2 doses diferentes. Ela tem o 0,01 e ela tem o 0,02. O 0,02 dá mais efeito colateral, o 0,01 dá menos. Então, as que eu mais uso, porque eu vejo que meus pacientes se adaptam melhor, são a latanoprosta e a bimatoprosta de dose baixa. Tá? Agora, entre esses 2,
é muito individual, é muito de cada pessoa. Então, só testando para saber. Às vezes eu uso a latanoprosta num paciente, ele fica super bem. Às vezes eu uso a latanoprosta em outro, ele acha horrível. Aí eu troco pela bimatoprosta, fica bem. E tem outros que eu boto a bimatoprosta e eles sentem muito mal. Então, isso é muito de cada pessoa, essa adaptação com o colírio. E isso vale, na verdade, para qualquer medicação, porque não depende só da característica do remédio em si. Depende de o que o nosso corpo vai fazer com aquele remédio, tá? Então, essa questão do efeito colateral é muito variável de uma pessoa para outra e muitas vezes só testando mesmo para a gente saber. Acontece que tem um porém aí, porque você me perguntou especificamente sobre a coloração da íris. Um problema desse efeito colateral é que ele não costuma reverter. Então, por exemplo, a olheira. A olheira, se a gente usa o colírio e a pessoa fica com muita olheira, se a gente tira o colírio, passam poucas semanas e aquela olheira clareia. Agora, a coloração da íris, mesmo se a gente tirar a medicação, ela não volta a ser o que era antes. Então, se você tá com medo de mudar a cor dos olhos, o melhor mesmo é não usar nenhuma prostaglandina. É usar medicação de outro tipo ou então tratar com laser, porque todas as prostaglandinas tem esse risco de escurecer os olhos. Então, a galera dos olhinhos azuis, dos olhinhos verdes, tem que tomar cuidado. Não é em todo mundo que acontece, mas a gente não tem como prever em quem vai acontecer. Então, se você não quiser correr esse risco, o melhor é usar outro tipo de medicação, certo? Pessoal, passamos do nosso tempo aqui. Quem eu não respondi, amanhã eu vou abrir caixinha de perguntas. Joseph, meu querido, Josi, que bom te ver por aqui. Muito obrigada aí pela presença. Pessoal, obrigada demais a todos vocês que participaram. Sexta-feira que vem tem live de novo. Quem quiser sugerir algum tema para as próximas lives, ou então quem eu não respondi quiser mandar pergunta, amanhã tem caixinha de pergunta nos stories, ou então pode me mandar mensagem no direct também. E até semana que vem, não esqueçam de seguir o Papo Glaucoma no Instagram e no YouTube para ajudar vocês a manterem o glaucoma bem controlado e preservar a visão. Tchauzinho. Bom final de semana para todo mundo.